noite. Vamos ficar de pé, dar início à nossa escola bíblica. Deixa-me só fazer aqui um anúncio muito rápido, que é para irmos preparando. Quem tiver roupas quentes, lençóis quentes, cobertores, mantas, comida enlatada, pode ir trazendo durante todo este fim de semana e semana, porque na próxima semana vamos entregar à junta de freguesia aqui da zona, para ir para a Ucrânia, para ajudarmos os nossos irmãos da Ucrânia. Está bem? Agora, não estranhem, nós não vamos tirar fotografias, nós não vamos dizer nada, porque a mão direita não saiba o que a mão esquerda faz, ou ao contrário, e a honra e a glória para Jesus, que é a Ele que pertence. Ok? Pronto. E vamos dar início, não é? Hoje vamos estudar, continuar a estudar Colossenses, o livro de Colossenses, e vamos começar, como sempre, com a presença de Deus. Amém? Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu me estás a ouvir. Vamos louvar a Deus. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu me estás a ouvir. Está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã se levanta, tão certo como eu te falo e tu estás a ouvir, tão certo como eu te falo e tu estás a ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e tu me estás a ouvir. Tão bom, glória a Deus, tão bom. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemo-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O céu que separava já não separa mais, a luz que outrora era apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Nós estamos em Terra Santa, em Terra Santa, eu sei, e
Sua presença nós estamos em terra santa. Em Sua presença nós estamos em terra santa. Obrigado, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, que nos confirma, Senhor, que nos cela, que nos garante a vida eterna, que está connosco todos os dias da nossa vida, que é o penhor da Tua herança, Senhor, até à redenção da Tua propriedade, daquilo que te pertence a Ti, Senhor, que somos nós. Obrigado, Pai. Obrigado por iluminares os olhos da nossa mente, do nosso espírito, por nos dares entendimento acerca das Escrituras, por nos fazeres compreender o Teu Evangelho, a Tua justiça e a Tua graça maravilhosa, Senhor. Pai, continua a alargar a nossa mente, o nosso coração, para que mais e mais Ele possa estar mais perto de Ti e possa entender-te mais e mais, Senhor. Possa entender tudo aquilo que era mistério, que hoje já não é mais mistério, que já está revelado. Ajuda-nos a entender todas essas coisas maravilhosas, para o nosso benefício e para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Em particular hoje, nesta lição que vai ser dada, que no abrir da minha boca seja notório a Tua vontade, a Tua palavra, a Tua revelação, Senhor, em nome de Jesus, e que todas as mentes sejam libertas, todos os corações receptivos para ouvir, entender, receber tudo aquilo que já é nosso por herança, em o nome de Jesus. Pai, recebe toda a honra, toda a glória, em o nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigado, Pai. Amém. Perfeito. Podemos sentar. O Janito já chegou. Enquanto o pastor Zé António tira a guitarra, só para não estar aqui este silêncio, eu fico a falar um bocadinho. Glória a Deus. Muito bem. Ora bem, os irmãos ouvem-me? Ouvem-me? Conseguem-me ouvir bem? Está aqui assim, num sítio estranho. Muito bem. Amor, desculpa, os meus óculos estão no bolso do casaco por dentro. Isso. Isso. Obrigado. Obrigado, querida. Então nós estamos de volta à Escola Bíblica para estudar o livro do Colossenses. Eu particularmente gosto de aprender assim tudo seguido, não é? E gosto de ensinar também porque facilita um bocado o ensino, fazer uma exposição ou um estudo expositivo, se é assim que se pode chamar, onde a gente estuda capítulo por capítulo, tudo seguido. As coisas fazem sentido e ajudam-nos a nós a entender o propósito da epístola, o propósito da palavra e também a decorar, a saber que naquele espaço ou que naquela epístola trata-se daquele assunto, na outra trata-se daquele, e ajuda-nos a nós a ter um entendimento mais compreensivo das Escrituras. A mim, eu gosto sinceramente de aprender assim e também de ensinar assim. Não é que não haja uma pregação da gente dê uns saltos, não é? No Velho Testamento, novo, para ali, para fora, tudo bem. Mas eu gosto assim de levar tudo a jeito. Nós vimos que esta epístola foi escrita na prisão pelo apóstolo Paulo, e esta em particular de Colossenses foi escrita por causa de um problema que estava a existir exatamente aqui na igreja de Colossos, que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, mas foi fundada por um conservo dele, ou um discípulo dele, que era o Epáfras, que foi visitar a Paulo na prisão, em Roma,
e que lhes expôs a situação. E daí a razão desta epístola ter sido escrita para combater uma heresia que naquele tempo, por volta do século I, se chamava a heresia de Colossos. Tal não era a heresia que até teve um nome, até foi nomeada como a heresia de Colossos. Era uma heresia que partia de mestres ou falsos mestres que ensinavam uma mistura, chama-se um sincretismo, que é uma mistura de várias coisas juntas. Uma delas era o judaísmo, tudo o que tinha a ver com a lei, o judaísmo dos falsos mestres judaizantes, e também do neoplatonismo, isto é, Platão foi um filósofo grego que ensinava aquilo que se chamava naquela altura, e ainda hoje há essas manias, o dualismo. Dualismo, isto era, ele separava o mundo do espírito do mundo da matéria. Para ele, existiam estes dois mundos, o mundo do espírito e o mundo da matéria. Onde o mundo do espírito era o mundo perfeito, das coisas perfeitas, e o mundo da matéria, das coisas imperfeitas. Tudo o que existia na matéria era um reflexo do que existia no mundo das ideias, no mundo do espírito. Vamos supor, um copo que existia aqui era um reflexo imperfeito do copo ideal. Quem diz o copo diz outra coisa. E era assim que entendiam o mundo, era a visão deles do mundo, a cosmovisão deles era esta. O mundo do espírito, o mundo da matéria. O mundo da matéria era imperfeito, não prestava, e para eles era de evitar, por exemplo, o corpo humano para eles não tinha sentido, não prestava, não valia nada, só o espírito é que era certo, a matéria para eles nada valia. Tanto assim que eles não concebiam a ideia da ressurreição. Quando eles ouviram falar da ressurreição, e nós vimos isso em Atos 17, versículo 19 ou 20, coisa que valha, quando o apóstolo Paulo estava a pregar e falou da ressurreição dos mortos, eles ficaram desorientados porque eles achavam que era um absurdo Deus ressuscitar um corpo. Então, se o corpo não vale nada, o espírito é que é o correto, o espírito é que é o perfeito, porque é que Deus ia ressuscitar um corpo? Portanto, eles nem aceitavam a ressurreição dos mortos e também não aceitavam a ressurreição de Jesus. Não fazia sentido para eles o Deus a ressuscitar um corpo que era imperfeito. Era assim. Só que não é como eles querem, só que criaram muita confusão. Criaram muita confusão naquela igreja, levavam os crentes, inclusivamente, a guardar a lei. Era uma das coisas que eles também misturavam tudo, era o platonismo, ou neoplatonismo, com o judaísmo e também com o legalismo todo da circuncisão, e para eles diziam, vocês acreditem em Jesus como quiserem, mas se vocês têm que guardar a lei, se não guardarem a lei, estão perdidos. E isto começou a fazer uma grande confusão, ao ponto do discípulo de Paulo, Epáfras, ir ter com ele viajar para tão longe, para lhe pedir ajuda, porque ele já não conseguia dar conta do recado. Tal não era a dissimulação, a subtileza, o engano daquelas filosofias, daquelas vãs filosofias que eles estavam a tentar introduzir nesta igreja, nesta e nas outras igrejas ali nas redondezas. Colossos ficava situado numa zona geográfica onde estava também a igreja de Laodiceia e a igreja de Hierápolis. Era um vale, o vale do rio Ilírico, se não estou em erro. E então era uma zona onde havia ali umas 3 ou 4 igrejas, onde Éfeso era a capital daquela zona toda. E então estavam a introduzir estas heresias que punham em causa a suficiência de Cristo. Cristo, eles abafavam a pessoa de Cristo, dizendo que não, temos que guardar a lei, não se pode comer tudo, não se pode comer carne de porco, não se pode comer sangue, temos que guardar o sábado, temos que festejar as festas do calendário judaico. E então eles introduziam estas práticas e estas filosofias e estas tendências, e claro, estava a baralhar muita gente. Como nós sabemos, quem sai da lei entra na graça, e quem sai da graça e vai para a lei, a Bíblia diz que está debaixo de maldição, não é? Então, logo aí se vê que
o apóstolo Paulo e o Epáfras tinham ali um bico de obra para combater. E uma coisa que o Paulo não dava folga era a falsos mestres e falsos ensinos, filosofias e vãs subtilezas. Ele não dava folga àquilo. Ele combatia. A maior parte da vida do Paulo foi a combater as falsas doutrinas. E isto é uma coisa que caiu um bocado em desuso. Porquê? Porque hoje em dia nós vemos, o que mais vemos para aí é falsas doutrinas. O que mais vemos para aí é igrejas a adotar determinadas coisas estranhíssimas. Cá em Portugal, um pouco, no Brasil então, é uma Babilónia. Cada um acredita naquilo que quer, tem coisas estapafúrdias, mesmo não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com Jesus. É uma coisa muito, muito estranha. Mas caiu-se um bocado em desuso o combater aquelas ideias erradas. E repara, a Bíblia está cheia de chamadas de atenção, não só do apóstolo Paulo, mas até o próprio Jesus dizia, nos últimos tempos que viriam muitos em meu nome, ensinando falsas doutrinas, falsos mestres, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Jesus já avisava isto. E depois de Jesus ter ressuscitado e subido ao céu, quando ficaram cá os discípulos, aquilo foi um descalabro. Porquê? Porque nesta zona onde o Evangelho tinha sido, onde tinha evangelizado com mais força, era uma zona que estava muito debaixo da influência da cultura grega. E os gregos eram todos dados à filosofia, à lógica, à retórica, e então cada um dizia a sua. E eles adoravam aquilo, que eram craques naquilo. E faziam confusão a muita gente. Porque as filosofias o que têm é que são armadilhas mentais. Eles, através da retórica, das filosofias, daqueles pensamentos, como a Bíblia diz, pensamentos falazes ou falsos, eles criavam confusão na cabeça das pessoas ao ponto delas já porem em dúvida e em causa o próprio Evangelho. E isso era um perigo muito grande para a Igreja, principalmente do primeiro século. E primeiro e segundo século foi um combate muito grande, muito grande. Ora bem, nós vimos no primeiro capítulo, onde Jesus nos apresenta, onde o apóstolo Paulo nos apresenta Cristo como sendo mais que suficiente para combater aquilo que os falsos mestres queriam ensinar. Que eles queriam pôr Cristo de parte, dizendo que agora nós tinham que guardar a lei, tinham que ser circuncidados, não podiam, aliás, tinham que verificar os calendários judaicos, as festas, a Páscoa, o Pentecostes, guardar os sábados, e tinham que ter cuidado com a comida, e tinham que comer de acordo com a lei, não podiam fugir a isso, e tudo isto criou uma grande confusão, ao ponto do apóstolo Paulo apresentar Cristo como o Senhor mais que suficiente, em quem habita toda a plenitude da divindade. E vimos isto no capítulo 1 de Colossenses. Por exemplo, nós vemos aqui em Colossenses 1,18, dizer, ele é o cabeça do corpo da Igreja, o princípio e primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Portanto, a apresentar Cristo como sendo aquele que tem a primazia. E Cristo tem que ter a primazia numa igreja que se diz cristã, que se diz evangélica. Cristo tem que ser o primeiro, tem que ter a primazia, é o cabeça da igreja, ponto final. Não há outro. E ele diz que foi do grado do Pai, versículo 19, que toda a plenitude nele habitasse. Nós falámos, eu falei um bocado, não sei se compreenderam, que esta palavra plenitude era, segundo a palavra grega que a traduz, que é o pleroma, era um lugar que separava Deus do homem, era o intermédio entre Deus e o homem. Então, naquele intermédio, eles diziam que existiam espíritos elementares, que eram espíritos de acordo com os rudimentos do mundo, que eram anjos. E diziam que esses anjos que estavam a servir de intermediários entre Deus e os homens, tinham que ser cultuados. Nós vamos ver isso no capítulo 2 de Colossenses. Tinham que ser cultuados, tinham que ser beneficiados, tinham que ser apaziguados para que o homem pudesse ter acesso a Deus. E isso fala do culto dos anjos.
Portanto, toda essa confusão foi criada por causa destas heresias e dos falsos mestres. E aqui o apóstolo Paulo dizia, foi do agrado do Pai que nele ele habitasse toda a plenitude de Deus. Então, não há outro intermediário entre Deus e os homens, só Jesus. Nós sabemos isso, mas na altura criou-se aquela confusão que os anjos também podiam ser intermediários. E não é por acaso que a velha aliança foi uma aliança que Deus colocou nas mãos de Moisés, através de quem foi o intermediário entre Moisés e Deus. Quem é que colocou as tábuas da lei nas mãos de Moisés? Foram anjos. Os anjos serviam de intermediários. Então esta questão dos anjos é uma coisa já muito antiga. E toda a falsa doutrina é baseada em visões e anjos. Sempre. Foi assim os testemunhos de Jeová, foi assim os mormons, foi assim o islamismo, com o Maomé. A mesma coisa. E todas as falsas religiões têm a ver com anjos, visões, anjos. E criam-se falsas doutrinas e heresias. Daí a razão desta epístola ser uma epístola de combate para exaltar a supremacia de Cristo e a suficiência de Cristo. Cristo é mais que suficiente para nós. Nós sabemos isso, não é? Hoje estamos firmes em Cristo e é bom que nós nos firmemos cada vez mais. Ninguém pode dizer porque acreditar em Jesus já chega. Não, temos que estudar, temos que ler, temos que nos inteirar e instruir acerca destes assuntos para ficar cada vez mais firmes e também para ministrarmos a palavra àqueles que estão duvidosos, àqueles que por vezes metem-se em coisas falsas e duvidam e desviam-se e andam a seguir visões e sonhos e anjos e sei lá mais o quê. Portanto, nós precisamos estar bem firmes nesta matéria, no Evangelho de Cristo e entendê-lo cada vez melhor. E não pense que a gente entende-o assim com três cantigas. Demora anos a entender o Evangelho. Demora anos a entender o Evangelho na sua profundeza, como o apóstolo Paulo nos ensina. Estas epístolas parecem fáceis, são simples, não são muito simples, não. São muito profundas. Acabam por ser simples para aqueles que acreditam e para aqueles que são simples também. Mas são muito profundas. Aquilo que o apóstolo Paulo ensina, ele tem um modo muito peculiar de ensinar. Por vezes os pensamentos dele não são muito claros, não são assim muito óbvios. Tanto assim que o apóstolo Pedro dizia que havia versículos e excertos das Escrituras, de cartas do Paulo, que eram de difícil interpretação, que ele às vezes nem entendia. E isso passa-se connosco. Nós passamos anos a estudar isto, a ler, e estamos sempre a descobrir mais qualquer coisa. Nós não sabemos tudo à primeira. Eu, pelo menos, tenho demorado anos a chegar aqui e ainda tenho muito para aprender. Não sei se algum de vocês aprendeu logo tudo assim à primeira, não é? Se aprendeu, tira-lhe o chapéu e dou-lhe a taça. Mas não, ninguém consegue entender tudo à primeira, vai devagarinho. Já aconteceu várias vezes de estar a explicar e eu a entender, porque acabei de entender aquilo há pouco tempo e então estava assim super entusiasmado e ensinava, e quando chegava ao fim falava com os irmãos e os irmãos começavam a falar e eu vi, este irmão não percebeu nada do que eu disse. E era um bocado frustrante, porque eu estava entusiasmado de ter entendido, estava a tentar transmitir, mas se calhar não transmiti como deve ser. A gente entende, mas às vezes não sabe explicar na totalidade, não é? E eu via os irmãos a falar e pensava assim, onde é que eu falhei? Porque não foi nada disso que eu ensinei. E eles continuavam a dizer aquelas ideias antigas. E quando eu digo ideias antigas, é assim, nós temos que, não é renovar a Bíblia, é renovar o nosso entendimento acerca da Bíblia. Isso é que tem que ser renovado, porque a consciência que nós ganhamos da Bíblia, por ter estudado, às vezes de uma forma não muito correta, prejudica-nos um bocado a entender a forma correta, porque a nossa mente, a nossa consciência está configurada para aquilo que aprendemos. E quando aparece assim uma coisa, assim um bocado a fugir mais daquilo que aprendemos, a tendência é a gente rejeitar. Mas não podemos rejeitar, se está escrito na Bíblia, não podemos rejeitar. Temos é que meditar no assunto, temos que refletir, temos que ler e ficar a pensar naquilo, e se não entendermos, perguntamos a Deus.
Por exemplo, o apóstolo Paulo demorou anos para pregar o Evangelho. Ele foi salvo por Jesus. Você pensa que ele começou logo a pregar? Ele começou a pregar logo. Só que cada vez que pregava, arranjava cada confusão, que aquilo era uma carga de trabalhos. Então ele teve que fugir para a Arábia, para o deserto da Arábia, teve lá não sei quantos anos escondido no deserto da Arábia, a fazer o quê? E que é que ele teve a fazer? Sabe o que é que ele teve a fazer? Teve a reformular tudo o que sabia. Ele teve, com certeza, ele era o mestre da lei. Ele aprendeu a lei com o Gamaliel, aos pés de Gamaliel, não é? Então, repara, ele era um fariseu, conhecia a lei de trás para a frente, cresceu naquilo, era doutorado, e de repente as coisas mudam todas. De repente aquele que ele perseguia, que era Jesus, que eram os cristãos, de repente ele transforma-se num cristão também e começa ele a ser perseguido. Então o perseguidor virou perseguido. Não é fácil. Não foi assim de um dia para o outro. Ele teve que fugir, isolar-se, meditar em todas essas coisas, meditar na palavra de Deus, naquilo que Jesus lhe disse. Eu na altura não tinha a Bíblia como nós temos, não é? O que era mais difícil, mas ele conhecia a lei e conhecia bem as Escrituras do Velho Testamento. E ele teve que reformular tudo. Assim como nós temos que reformular muita coisa que aprendemos, muita coisa. Aprendemos muita coisa errada, aprendemos muita coisa certa, aprendemos rudimentos certos, mas precisamos de crescer. Como o apóstolo Paulo dizia em Hebreus 6, diz lá, pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição. E quando ele diz para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo, quer dizer que nós não podemos ficar toda a vida agarrados aos rudimentos, às raízes, às coisas primárias que nós aprendemos. Foi ótimo, foi bom para a gente crescer e acreditar em Cristo e começar a nossa caminhada, mas não chega. Nós temos que construir em cima daquilo que aprendemos as coisas que estão escritas agora nesta nova aliança, da graça, sobretudo o que tem a ver com a graça de Deus. Isto é muito importante para nós refazermos e reformularmos a nossa maneira de ver o Evangelho à luz dos óculos de Jesus, inclusivamente o Velho Testamento. Precisamos de ver o Velho Testamento não como ele é assim, mas à sombra, aliás, com os óculos de Jesus Cristo. Ninguém consegue, digamos, discernir ou aprender o Velho Testamento se não for com as luzes do Novo. As luzes da nova aliança. Ninguém consegue. Porquê? Porque o Velho Testamento era uma sombra daquilo que havia de ver, não era a realidade. Por isso, quando nós temos de ter muito cuidado, quando ensinamos ou usamos versículos do Velho Testamento, para não os usarmos de maneira perentória e definitiva. Não, aquilo não era definitivo. Aquilo era provisório. Era uma sombra. Há coisas que estão escritas no Velho Testamento, que muita gente usa para elas. Por exemplo, as bênçãos de Abraão. Aquilo era uma coisa que era um terço. Do versículo 1 ao 14, o Senhor abençoou toda a obra da minha mão, Deus abençoou-me a minha entrada e a minha saída. As pessoas recitam aqueles versículos bíblicos para elas próprias, quando estão longe, muito longe. Nenhuma bênção de Abraão é espiritual. Nenhuma. São tudo bênçãos materiais. Abençoam o trabalho, abençoam as vacas, os animais, abençoam a cesta, a maçadeira, a chuva sobre a terra, mas não há lá nenhuma bênção espiritual. Então qual é que é mais importante para nós? São bênçãos materiais ou espirituais? São as espirituais, irmãos. Porque bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:3, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Estas são as mais importantes. Por causa das bênçãos de Abraão, de Deuteronômio 28, que estão corretas, não estão mal, mas era uma sombra muito longínqua daquilo que Deus queria para nós. Deus queria muito mais do que aquilo. Deus queria nos abençoar muito mais do que o pão e o cesto e a amassadeira e os animais e dar chuva sobre a terra e que os inimigos fugissem por 7 caminhos, viessem nós por um e fugissem por 7. Deus queria muito mais. Deus até queria que a gente amasse os inimigos, veja bem. Veja bem como é que Deus fez as coisas, não é? Então, aquelas bênçãos de Abraão deram origem àquilo que se chama a doutrina da prosperidade.
A doutrina da prosperidade é orar pelo trabalho, orar pelo emprego, orar por uma casa nova, orar pelo carro, orar por isto, pela saúde, por isto e por aquilo. Então há muitas igrejas, e nós sabemos, temos conhecimento disso, onde o foco número 1 é resolver os problemas das pessoas. É o foco número 1. E quando as pessoas não têm os problemas resolvidos, atribuem que dizem que é falta de fé. Estão tão longe da verdade como o Oriente do Ocidente. E é estas coisas que nós precisamos de reformular, de meditar, para quê? Para construirmos uma consciência da palavra de Deus e da vontade de Deus e da presença de Deus, tal e qual como ela é, não com a sombra, mas com a imagem real. Posso ouvir o amém? Ora bem, capítulo 2 de Colossenses. Vou, sem mais delongas, passar para aqui. Versículo 1. E vou ler de carreirinha os versículos 1 ou 2 e depois comentar. Porque quer que saibais, versículo 1, capítulo 2 de Colossenses, porque quer que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia e por quantos não viram o meu rosto em carne, para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos na plenitude da inteligência para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Ok? Aquilo que era um mistério no Velho Testamento, agora foi revelado. Um dos grandes mistérios era Cristo. Cristo era um grande mistério. Ainda hoje é mistério para muita gente. Mas já não tem razão de ser porque o Senhor nos tem revelado e por isso a leitura destas cartas e o estudo destas cartas nos ajudam a entender estes mistérios, que eram mistérios no antigamente, mas que agora estão mais clarificados. Portanto, o apóstolo Paulo diz logo, vocês nem sabem, ou quer que saibais, quão grande combate tenho por vós. Este combate que ele estava aqui a falar é combate de quê? Combate da oração e de instrução. Não pode haver só combate de oração. Se uma igreja se dedicar só à oração, sabe o que é que vai dar? Vai dar superstição. Crentes supersticiosos que oram muito, mas têm pouca teologia, pouca doutrina. Não estão muito firmes na palavra de Deus. São muito idealistas, são muito dedicados à oração e à unção. Eles nem sabem muito bem o que é unção, mas é assim uma coisa e tal. Que eles nem sabem explicar muito bem o que é. Então, uma igreja tem que lutar, um pastor tem que ter um trabalho, que não é brincadeira, que é de lutar em oração, mas também de instruir, ensinar cada vez mais os irmãos. Não é por acaso que em Efésios 4:11 fala dos dons que o Senhor Jesus deu aos homens, onde fala dos apóstolos, profetas, dos evangelistas, dos pastores e mestres. E o correto não é pastores e mestres, é pastores que são mestres, pastores que ensinam, pastores que são professores. Um pastor que lidera uma igreja tem que ser um mestre, tem que ser um professor da Bíblia também. Porquê? Porque é a coisa mais importante hoje. Apóstolos já não existem. Apóstolos é quem andou com Jesus e quem foi testemunha da sua ressurreição. Profetas, como no Velho Testamento, já não há mais profetas. Pode alguém, ao parar no dom da profecia, eu ou o pastor João, quando vai ensinar no domingo a mensagem, ele está a fazer o papel de um profeta, porque está a proferir a palavra de Deus, a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ou a profecia, tem várias vertentes. Uma delas é a edificação, consolação e até repreensão. É isso que serve a palavra de Deus. A palavra de Deus, a profecia. Agora, profecias, como havia no Velho Testamento, como Jeremias, como Ezequiel, como Daniel e por aí fora, já não há mais disso. O que há, já existiu, acabou. O último profeta foi João Batista, que realmente Deus deu-lhe uma incumbência de apresentar Cristo, ou o Cordeiro de Deus, ao mundo. Foi ele o último profeta. E diz a Bíblia que, de nascido de mulher, não há ninguém maior que ele. Ora, profetas daqueles já não há mais. Ok? Isto é importante. Evangelistas, somos todos nós. Os evangelistas não acabaram. Somos nós. Embora os evangelistas, aqui também se refira àqueles primeiros que escreviam os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, também são os evangelistas daquele momento. Agora, nós hoje também somos evangelistas porque pregamos o evangelho. Amém? Agora, temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, que são mestres.
pastores que ensinam a palavra de Deus. Portanto, um bom combate, um grande combate que o apóstolo Paulo tinha por vós, pelos colossenses e pelos laodicenses também, e por todos aqueles que não viram o meu rosto em carne, diz ele. Então, aqui está o combate que o apóstolo Paulo travava. Esta palavra combate no grego é agone, de onde vem a palavra agonia. Agonia, isso também tinha um bocado a ver com o desporto na altura, que era aquela luta greco-romana, que era de homem para homem. Eram dois homens sem armas, sem nada, de mãos livres, e eles faziam aquela luta, e também era conhecido com este termo, agone. É uma luta. Portanto, lutar, interceder, ensinar é uma luta. Uma luta contra quem? Não é contra pessoas, é contra ideias. O grande problema, e sempre foi, é aqui. A mente é realmente um campo de batalha enorme. É aqui que estes falsos mestres, lá em Colossos, tentavam capturar a mente dos colossenses com aquelas falsas doutrinas. Daí a razão de nós estudarmos a Bíblia, firmarmos em Cristo, estarmos plenamente convictos daquilo que a palavra de Deus diz, para não sermos enganados. Daí a razão do apóstolo Paulo se preocupar tanto em ensinar e alertar as pessoas para não serem como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, como está lá em Efésios 4. Era um alvo, era uma agonia do apóstolo Paulo. Ele dizia que tinha dores de parto, inclusivamente, está lá em Gálatas. Ele sofria dores de parto até que Cristo fosse formado em cada um deles. Realmente temos muito que aprender com o apóstolo Paulo. Às vezes nós não levamos assim até à agonia. Não levamos. Eu falo por mim, eu não levo até à agonia, mas devia levar. Até que Cristo seja formado naquela pessoa. Isto faz-se através da oração e através do estudo bíblico, através da doutrina, da teologia. Porque uma teologia sem oração é uma coisa insípida, é uma coisa que a doutrina não deixa ao coração, fica aqui na cabeça. E o que mais há é a gente aí com cabeças grandes, sabe muito, mas aqui não desceu nada para o coração. Acabam por ser legalistas. E ainda não entenderam bem o Evangelho. E depois há aqueles que, em vez de estudar e firmarem-se, não, só oram. Oram muito, dedicam-se muito aos dons do Espírito Santo, mas a doutrina fica assim um bocado no limbo. Fica assim um bocado, não se sabe bem aonde, e isto gera crentes supersticiosos e fracos. Porque no momento em que veio uma onda, uma moda, quando vem assim uma moda no Evangelho, nas igrejas evangélicas, é muito de modas. Agora há uma moda que é das igrejas pretas, não é? Pintadas de preto. Graças a Deus que o vosso pastor já entendeu isto há muito tempo, não é? Nós não andamos atrás de modas. Igreja preta. Nós temos que entender o seguinte: essa moda glorifica a Cristo? Confirma a palavra de Deus? Não. Não confirma nada. Nem glorificar a Deus. Uma pessoa ter uma igreja negra, isso traz glória para Deus? Não traz. Qual é o motivo das igrejas negras? Eles até têm uma explicação lógica. Lá está a lógica. Vêm sempre com lógica, filosofias, vãs subtilezas, que é para induzir as pessoas a fazer aquilo que eles acham que está certo. As igrejas negras têm um objetivo, que é de sobressair através das luzes, de projetores e spotlights, que é aqueles focos, as pessoas que estão no púlpito. Então logo aí se vê. Aí já não há o culto a Cristo, há o culto à pessoa. A pessoa é que está ali a ser destacada com aquelas luzes, que é para ficar bem nos vídeos, que é para depois lançar-se uns fumos, e assim se fazem modas e as pessoas andam atrás daquilo. E se não for assim, eles acham que perdem gente. Essas pastores pintam a igreja de preto porque têm medo que as pessoas abandonem a igreja para ir para essas igrejas pintadas de preto. Têm medo porquê? Porque elas acham que aquilo é novo, é diferente, é uma moda, é para variar, sei lá. É assim, quando não há unção, as pessoas têm que inventar qualquer coisa para atrair, ok? Por isso é que muitas igrejas
usam o louvor e a música e músicos profissionais para atrair jovens. Porque a palavra não chega para eles. A palavra não chega. E então o que é que eles atraem? Atraem montes de pessoas que andam atrás de modas, atrás da música, atrás do profissionalismo dos músicos, da complexidade das músicas, e não andam atrás de Cristo. Porque Cristo nem sequer tinha músicos. Para mim, o mais importante é a palavra. Mas demora anos a gente a chegar aqui. Demora muitos anos. Porque todos nós já passamos por estas coisas todas. Já tentámos atrair gente com isto e com aquilo e chegamos à conclusão, como os reformadores, que sola a Escritura, somente a palavra, somente a Escritura, somente Cristo. Não há nada, somente a fé, somente a graça. É mais que suficiente. O apóstolo Paulo recebeu uma resposta de Deus assim: a minha graça te basta. Só que para muitos pastores não chega. A graça para eles não chega. Tem que levar ali mais qualquer coisa, uma pitada de mais qualquer coisa, para atrair as pessoas. Só que isto é muito mau. Bem, andando, versículo 3. Repara como é que ele aqui começa a apresentar Cristo. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. É falar de Cristo. Portanto, ele vem do versículo 2, para que os seus corações sejam consolados e sejam unidos em caridade, enriquecidos na plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, aqueles falsos mestres queriam apresentar uma sabedoria ou um conhecimento secreto. Diziam eles que tinham o conhecimento secreto das coisas, de como chegar a Deus, como acessar a Deus de uma forma especial, que diziam eles que era através do culto dos anjos, e então isso fazia deles pessoas muito especiais. Eles diziam: nós é que temos a sabedoria. Mas não eram eles que tinham sabedoria. Essa sabedoria estava contida em Cristo. Cristo continha todos os tesouros escondidos da sabedoria e da ciência. Só que, para nós entendermos isto, precisamos de ter mais intimidade com Cristo e com a palavra, e conhecer a palavra mais e mais e mais, para poder atribuir a Cristo, para poder atribuir que em Cristo estão os tesouros todos da ciência e do conhecimento. Porque parece que só Cristo, parece que é pouco, mas não é. Porque a sabedoria é tão grande, o conhecimento é tão grande, é tão vasto, tão profundo, que nós precisamos meditar nisso para tentar chegar um bocadinho a tocar a superfície. Nós não conseguimos mergulhar mesmo assim de cabeça até ao fundo. Não conseguimos. Vamos, a pouco e pouco, fazendo isso e treinando isso. Versículo 4. E digo isto, que também ninguém vos engane com palavras persuasivas. Porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, o apóstolo Paulo não estava com eles, mas estava em espírito. Quando ele diz que estava em espírito, não é que ele estivesse lá a pairar o espírito do Paulo na igreja. Não, ele estava a ter conhecimento daquilo que o Epáfras lhe estava a contar, e por isso ele estava a acompanhar à distância o que se estava a passar em Colossos. Portanto, mas há muita gente que pega nisto e pensa que o Paulo estava em espírito com os colossenses, que era tipo uma sessão espírita. Filha, há cada um, é preciso ter um cuidado tremendo com estas coisas. Portanto, o apóstolo Paulo não estava em espírito lá a parar sobre a igreja, não, ele estava em Roma, a ouvir o que o Epáfras estava a dizer, e estava a entender, e estava a ser solidário. Estava a ser solidário com aqueles irmãos que estavam longe, em Colossos. Como os irmãos, quando a minha mãe faleceu, quantos irmãos entraram em contato comigo, através do WhatsApp, assim, pastor, estamos consigo, a dar apoio, e eles estão comigo, aonde? Em espírito. Estavam solidários comigo, no espírito estavam comigo, oravam, com certeza, pediam para Deus me consolar o coração a mim e a minha esposa, então estávamos juntos, não quer dizer que estivessem ao pé de mim. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está aqui a escrever.
Porque, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como foste ensinados, crescendo em ação de graças. Portanto, o apóstolo Paulo está aqui a falar que, da maneira como eles receberam Cristo, através da pregação do Evangelho, que se mantivessem firmes em Cristo. E isto é tão importante, irmãos, para nós, nos nossos dias. Porque cada vez há mais engano, cada vez há mais gente, cada um diz a sua. Nós vamos ao YouTube e tem milhares de pastores, milhares de mensagens, e algumas delas são boas e há outras que não prestam. Agora, como é que a gente sabe o que é que não presta e o que é bom? Precisamos estar bem firmes na palavra. Precisamos estudar a palavra. Precisamos de mergulhar na palavra profundamente e estarmos plenamente convictos da nossa salvação, da doutrina cristã, daquilo que Cristo ensinou e daquilo que os apóstolos ensinaram. Porque o Evangelho, a nossa salvação está afirmada, e a Igreja está afirmada em quê? Na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Onde Cristo é a pedra angular. Cristo é o principal. Agora, os fundamentos são os dos profetas que nos anunciaram o Evangelho e dos apóstolos que confirmaram o Evangelho através da pessoa de Cristo. Então, isto é muito importante nós estarmos cada vez mais firmados, arraigados, edificados nestas doutrinas, nesta fé em Cristo Jesus. Crescendo em ações de graças, sendo grato. Nós, à medida que passamos, quanto mais crescemos e quanto mais anos passam, aquela música que Deus me deu, que é os anos que passaram, eu chego à conclusão, vou cantar este louvor para abençoar o teu coração. E quando olho para trás e vejo que eu estou de pé, só para me lembrar quão bom tu és. Nós precisamos de crescer nas ações de graças. Crescer, eu digo sinceramente, é o objetivo de Deus e é o objetivo dos pastores, é que os irmãos sejam cada vez mais abundantes na gratidão. A gratidão, há muitos anos eu aprendi, a gratidão é uma chave que abre o coração de Deus. Mas eu até nem... Isto tinha um bocado a ver com, se nós agradecermos muito, Deus vai nos dar mais. Era um bocado com esse fito, mas era assim que a gente aprendia. Mas não é eu, cada vez, quanto mais agradeço a Deus, mais Deus me dá. Não é isso que eu quero. Eu quero ser cada vez mais grato para eu próprio compreender tudo o que Jesus fez por mim. Porque é tanta coisa maravilhosa que eu não merecia, nenhum de nós aqui merecia, e Ele deu-nos. Amém? É isso que chama-se graça. Nós precisamos de abundar cada vez mais em ações de graças. Eu tenho muita dificuldade em agradecer a Deus. Sabe porquê? Porque eu não consigo dizer mais nada a não ser obrigado. Eu fico a pensar, não sei mais o que é dizer obrigado, Pai, obrigado, Pai. Portanto, quando a gente começa a constatar tudo o que Jesus fez por nós, só temos uma palavra, é obrigado. Obrigado. Conhece mais alguma? Também? Obrigado, estou grato, não é? Eu te agradeço, está com aquela música, por tudo o que fizeste, obrigado, por tudo o que tu vais fazer, por tuas promessas, tudo o que és, por... Obrigado, te agradeço. É a palavra-chave, é a palavra de ordem na vida de um cristão que conhece a Cristo, que está a crescer em Cristo, está arraigado e fundado, edificado no amor, no Evangelho, na palavra de Deus, é esta. Obrigado. Obrigado. É a resposta à graça de Deus. É o quê? Obrigado. Eu não mereço nada. Nós não somos nada. E tudo o que Deus nos deu foi pela sua graça, pelo seu grande amor. Há aqui uma coisa interessante que eu hoje, a refletir na lição, não descobri que está cá todo, mas, quer dizer, ao refletir, formou-se um pensamento que eu acho interessante, que é assim: Deus deu-nos tudo. Tudo. E agora, depois de nos dar tudo, Ele quer que nós entremos nas obras, até na própria lei. É engraçado porque a lei aponta-nos para Cristo. A lei, diz a Bíblia, que é um aio que nos conduz a Cristo. Portanto, a lei aponta para Cristo. E a lei
não foi feita para salvar. A lei nem sequer foi feita para ser praticada, nem para ser cumprida. Só houve um que a cumpriu, foi Cristo. A lei foi instituída por Deus para nós entendermos o quão pecadores nós somos. O quão grande ou a impossibilidade que nós temos de nos salvar através de obras. Foi por isso que foi dada a lei. A lei encerrou tudo debaixo do pecado. Para quê? Para nós entendermos que só Cristo era a solução. Foi daí que Cristo se fez propício a nós para nos salvar. Não havia outra hipótese. A lei conduziu-nos a Cristo. Mas agora que nós estamos em Cristo, Cristo aponta-nos para a lei. E se nós formos a ver, tudo o que está escrito no capítulo 3, lá iremos depois nas semanas seguintes, Colossenses 3 e 4, é exatamente a prática ou a conclusão das doutrinas que o apóstolo Paulo explica no capítulo 1 e 2. Agora eu preciso de praticar alguma coisa. Na minha família, no trabalho, na sociedade. E isso leva-nos aonde? Novamente à lei. Aos mandamentos. Repara, a lei conduz-nos a Cristo. Depois de estarmos em Cristo, Cristo fala para nós assim, pratica, faz isto. Tens que ser benigno. Não podes adulterar, não podes roubar, não podes dizer falso testemunho. Começa a lei, volta de novo, mas agora já nós estamos salvos. Agora nós já estamos vivos em Cristo. Agora nós já estamos libertos do pecado e libertos da escravidão da lei. Agora que estamos debaixo, que já fomos libertos da escravidão da lei, o Senhor nos aponta novamente a lei para nós a praticarmos. Isto é muito interessante. Ora bem, versículo 8. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Versículo 8, aqui o apóstolo Paulo diz, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias. Isto é, por meio de pensamentos, que ninguém vos caça a vossa mente, que ninguém prenda a vossa mente através de artifícios, de armadilhas, armadilhas mentais. Segundo a tradição dos homens, qual era a tradição dos homens que o apóstolo Paulo estava aqui a falar? A lei. Segundo a lei. Porquê? Porque estes falsos mestres queriam instituir na igreja que eles praticassem a lei até fossem circuncidados. Portanto, são as tradições dos homens. Ok? E também segundo os rudimentos do mundo. Estes rudimentos do mundo, eles estavam-se a referir, os falsos mestres, a esses espíritos elementares que eram anjos, que inclusivamente povoavam os corpos celestes, a lua, o sol e os outros planetas, e que serviam de intermediário entre Deus e os homens. E eles queriam introduzir isto e chamavam isto os rudimentos do mundo. Eram espíritos elementares. Isto, claro, que estava a criar uma grande confusão. Porquê? Porque segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. É muito fácil, irmãos. Quando alguém quer introduzir falsas doutrinas, o que é que ele faz? Começa a desviar-se de Cristo. Completamente. Começa a substituir Cristo por outras coisas. E é o que eles queriam fazer aqui. Queriam substituir Cristo pelos anjos. E todos nós sabemos, ou ficamos a saber, que todas as falsas religiões, todas as falsas doutrinas, todas as heresias que já existiram no mundo, nasceram de anjos ou nasceram de visões. Portanto, está aqui tudo dito. O apóstolo Paulo em Gálatas dizia que mesmo que um anjo do céu vos traga outro evangelho, seja anátema. E o apóstolo Paulo em Coríntios fala que, cuidado, porque o próprio diabo se mascara em anjo de luz e até os seus próprios ministros se transformam em ministros de justiça. Portanto, Satanás era um anjo. Era ou não era? E não foi sempre ele que quis adoração. É ele que está por trás disto tudo. Dessas falsas doutrinas, falsas religiões, heresias. Satanás está sempre por trás. É sempre a induzir as pessoas a fazerem dos anjos um foco de adoração. Para quê? Porque ele mete-se lá no meio. O que ele quer é ser adorado. Ele disse a Jesus, tudo isto darei se prostrado me adorares. Portanto, já é uma coisa muito antiga, já tem barbas. Portanto, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs subtilezas.
Agora você pergunta, mas como é que o professor sabe disto daqueles falsos mestres? Eu não sei, mas já há muita documentação e através de descobertas arqueológicas foi descoberta uma biblioteca no Egito que data do século II, que tinha nessa biblioteca, encontraram muitos escritos acerca do gnosticismo. Portanto, esses falsos mestres eram os gnósticos. Ainda hoje há muita proliferação do gnosticismo pelo mundo inteiro. Especialmente quem não quer nada com Cristo. Vai sempre encontrar refúgio nestas filosofias e nestas doutrinas. E é aí que nessas descobertas arqueológicas foram, nos escritos, começar a entender o que é que era realmente o gnosticismo. Muito bem, versículo 9. Porque nele, em Cristo, o apóstolo Paulo dizia, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Lá está o tal pleroma, o tal intermédio entre Deus e os homens. Cristo é mais que suficiente e nele habita corporalmente toda a divindade. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Portanto, não é preciso aperfeiçoar ninguém através dos cultos e através das filosofias que eles ensinavam. Porquê? Porque em Cristo nós já estamos perfeitos. Perfeitos, quando a Bíblia diz que estamos perfeitos, isto é, em Cristo nós recebemos tudo para que um dia nós sejamos perfeitos. Porque neste momento nós ainda não somos perfeitos. O nosso corpo não é perfeito, não é um corpo mortal. E não dá para reduzir, João, dá para reduzir um bocadinho, que este calor está quente demais. Está-me a ficar a garganta seca. Diga? É aqui? Ele tem ali o controle. E água, sim. Eu estava a ver que estava a meter água. Agora é que eu vou meter água. Ora bem, aqueles falsos mestres diziam que através da adoração dos anjos que as pessoas iam se aperfeiçoando para poder subir de nível e estar cada vez mais perto de Deus. Mas o apóstolo Paulo aqui fala perentoriamente, diz, vocês estão perfeitos neles. Quer dizer, não é preciso acrescentar mais nada, é preciso agora crescer em Cristo, manter-nos firmes, porque essa perfeição um dia vai se realizar. E vai se realizar quando? Quando Jesus vier, o nosso corpo será transformado, estaremos para sempre com o Senhor. E o pecado será retirado de nós para sempre. Por enquanto, nós ainda vivemos num corpo de pecado. O nosso corpo é imperfeito. Tanto assim que a gente adoece. Se o nosso corpo fosse perfeito, nós não adoecíamos. Perdão. Eu não te estava a falar com um irmão, que eu gosto muito dele. A gente fala sempre muito ao telefone. E eu estava-lhe a dizer, olha, sabes, Isaías 53 está profetizado, ainda não foi cumprido. Porque as pessoas pensam que agora, pelas pisaduras de Jesus, eu sarado. E aquilo tem que sarar tudo. Mas eu vou lhe dizer uma coisa, essa profecia está dada, é verdadeira, é correta, mas ainda não está totalmente cumprida. Há de estar um dia cumprida, ainda não está. É como a salvação, você está salvo, mas não está, ainda não está. A sua salvação está a crescer. Você está a crescer na sua salvação. Está a crescer no conhecimento de Deus. Você está salvo, é um facto. Se morresse agora, ia para o lugar certo. Mas ainda não está perfeito. Ainda não está totalmente. A sua redenção é a mesma coisa. Nós aguardamos a redenção. A Bíblia diz que a natureza geme, aguardando a redenção e a manifestação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Somos nós. Só que aquilo que nós somos em Cristo, e está aqui, inclusivamente, no capítulo 2, nós estamos escondidos. Olha o versículo... desculpa. Eu estava ali, já estava a pensar aqui no capítulo 3, não vou entrar por aí. Mas no capítulo 3 diz lá que nós estamos mortos e a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. O que é que isto significa? Que nós estamos salvos, só que a nossa salvação e a nossa redenção está escondida em Cristo e ainda não foi manifesta. Há de ser. Quando Cristo um dia se manifestar, nós seremos manifestados com Ele.
Isto é, quando olham para nós, não veem diferença entre nós e as pessoas do mundo. Você é igual à pessoa do mundo. Guia um carro, vai para casa, faz comer, dorme, tem as suas necessidades. É igualzinho a uma pessoa do mundo. Quem é que lhe diz assim que você é diferente da pessoa do mundo? Só Cristo. E aquilo que você é em Cristo está oculto, está escondido. Ainda não está manifesto. Há de ser um dia manifesto. Mas isso vai ser manifesto quando Cristo vier. Quando Cristo vier, então você, que é realmente um filho de Deus, se irá manifestar. Aí o mundo vai olhar para si e vai ficar assim. Como é que é possível? O Zé António, com o cabelo. Eu não sei. Se com um corpo perfeito é preciso ter cabelo ou não. Há cabeças lindas, outros têm que lhe pôr cabelo. Há cabeças bem feitas, mas há umas que têm que lhe pôr cabelo para disfarçar. Isto é as doutrinas dos carecas, não é? Mas os irmãos estão a entender, não é? Mas há muita gente que vai olhar para mim e para si. Sim, mas é aquela. Mas quem é aquela? O quê? Eu não sei como vai estar o seu corpo, mas certamente vai ter um corpo semelhante ao de Jesus. Um corpo glorioso, imortal. Um corpo onde já não habita mais pecado. Não sei se será luminoso ou não faço ideia. Se for, que seja uma cor bonita, não é? Mas isto é, aquilo que é você, verdadeiramente em Cristo, está oculto aos olhos das pessoas. Será um dia manifesto, mas ainda não foi. A salvação, a redenção, a cura total, pelas pisaduras de Jesus já fomos sarados. Tudo isto já está apresentado, está profetizado, ainda não foi totalmente cumprido. Há pessoas que são curadas porque creem naquele versículo bíblico e creem na promessa de Deus e são curadas, mas tão depressa são curadas como no outro dia já podem ficar doentes. Não há nada que diga que você agora fique totalmente curado e vai ser curado de tudo e mais alguma coisa. Não há nada que lhe prometa isso, nada. Porque o seu corpo não é imortal, porque o seu corpo é um corpo mortal, sujeito às intempéries, sujeito às doenças, sujeito à fraqueza, sujeito a tudo o que está aí. Muito bem, continuando. E estáis perfeitos nele, que é a cabeça do principado e potestade. Eu também falei a semana passada, mas vou tornar a falar, que o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós estamos perfeitos e que ele é o cabeça do principado e potestade. E quando ele fala de principados e potestades, está a falar de anjos. Ora, se Cristo é o cabeça dos anjos, eu não preciso dos anjos. Lembra-se no Apocalipse o apóstolo João, quando lhe apareceu um anjo, que ele estava a adorar o anjo, e o anjo disse assim: não me adores a mim, que eu sou teu conservo, sou teu colega, adora a Deus. Então, os anjos não são feitos para ser adorados, nem cultuados. Não são. A Bíblia diz que eles são espíritos ministradores, está lá em Hebreus 1,14, enviados a favor daqueles que vão herdar a salvação. Então, se Cristo é o cabeça dos anjos, eu não tenho que falar para os anjos, eu não tenho que pedir nada aos anjos. Eu já pedi coisas aos anjos, não sabia melhor. Fomos ensinados assim. Anjos de Deus, vão em frente, façam isto, é falar para os anjos. Então é o cabeça. Quem é o cabeça? Quem é o chefe deles? É Cristo. Cristo é o cabeça dos anjos. Eu não tenho que falar para os anjos, nem pedir nada aos anjos. Eu tenho é que falar com Deus e os anjos estão lá para me servir. Estão lá para me ajudar, para me guardar, para me proteger. Mas eu não tenho que pedir a eles para me protegerem. Eu tenho é que andar atrás de Cristo, confiar em Cristo e falar com Cristo, que é o cabeça dos principados e das potestades. Posso ouvir um amém? Eu não vou perguntar quem é que já pediu coisas aos anjos, porque toda a gente levantava o braço. Não percebi. Eu já dei ordens aos anjos mal ensinadas. Pois, mas pronto, é quase a mesma coisa. Nós não temos que pedir nada, nem... É isso e decretar. Eu decreto. Só uma pessoa que decreta no universo. É Cristo. Deus, Ele é que está sentado no trono e Ele é que decreta as coisas. Os decretos são dele, não são nossos. Mas nós temos a mania e fomos ensinados assim. Nós éramos... A fé que nos foi ensinada era uma fé que era autossuficiente. Quase que nem precisávamos de Cristo. É mesmo. Foi uma fé... nós temos, a nossa fé é a fé. Essa fé não é minha. Deus deu-me.
mas não é minha. Ele deu-me para eu usar, para eu, inclusivamente, crer nele, porque é para isso que a fé serve. Não é para andar cá a pedir coisas e carros novos. Se é para isso que a fé serve, então Cristo morreu em vão. Foi para isso que Ele derramou o sangue na cruz do Calvário. Foi para nós termos carros e casas e mais dinheiro e um emprego bom, melhor. Foi para isso. Não faz sentido, não é? É triste, não é? Ver Cristo a sofrer na cruz e ver as pessoas só preocupadas com elas, com as coisinhas delas. Não foi para isso que Cristo morreu na cruz. Cristo morreu na cruz para nos perdoar os nossos pecados. Cristo morreu na cruz para rasgar o escrito de dívida, que está aqui mais à frente, aqui no capítulo 2. Cristo morreu na cruz para nos redimir, para nos justificar. Perdão. Cristo morreu na cruz para eu ter paz com Deus, para eu poder ter acesso ao trono de Deus, para poder ter a vida eterna. Foi para isso que Cristo morreu na cruz. Não foi para eu ter uma casa melhor, um carro melhor. Isso não faz sentido. É uma pobreza enorme quando as pessoas se dedicam só a pensar nelas e nas coisinhas delas e no sucesso, na vitória, no êxito, na prosperidade delas. Bem, adiante. Versículo 11. No qual também estáis circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Irmãos, os falsos profetas, os falsos mestres na altura, tentavam induzir as pessoas à lei, para praticar a lei, porque se não praticassem a lei não eram salvos. Era assim que eles ensinavam. E tinham que ser circuncidados também, guardar a lei. O que é que se chama guardar a lei? Quando se fala de guardar a lei, na altura, nesta época, e nos dias de hoje também, inclui 3 coisas, que é guardar a lei, guardar a dieta religiosa e guardar o calendário judaico das festas, daqueles dias, do sábado, das luas novas, do Pentecostes, da Páscoa e tudo. Portanto, ser um judeu ou ser um legalista, andar segundo a tradição dos homens, consistia nestas 3 coisas. Guardar a lei, portanto, ser circuncidado e as ordenanças e os mandamentos, e guardar a dieta religiosa, que era não comer carne de porco, não comer sangue e por aí fora, aquilo que nós conhecemos do Velho Testamento. Até o peixe, não se podia comer peixe sem escamas, e os animais não podiam ser de unha fendida. E era assim um cardápio que não era brincadeira. Eu estava tramado, não podia comer coelho, não podia comer o porco. No cozido, para mim, se não vender uma carne de porco, não é cozido. Estava tramado. E uma cabidela. Ai, Jesus. Com esse sabor envinagrado. Ai, Jesus, tão bom. Bem, é melhor não falar nisso agora, porque à noite não convém comer muito. Portanto, os mestres ensinavam a circuncisão e o apóstolo Paulo está aqui a dizer, no qual, em Cristo, estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mãos, mas a circuncisão de Cristo. Qual era a circuncisão de Cristo? Era o pecado que nos amarrava, o nosso coração que estava completamente tapado, vendado por uma capa. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, automaticamente aquela capa é cortada. O nosso coração é transformado de um coração de pedra para um coração de carne. Deus dá-nos um coração novo. Então, isso é que é a circuncisão de Cristo. Não de cortar a pele do propúcio, como eles faziam nos machos com 8 dias, não é? Nos primogênitos, nos machos. Mas sim a circuncisão do coração. E depois ele diz aqui, logo a seguir, no versículo 12, diz, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. O batismo nas águas é hoje o símbolo da circuncisão do coração. No Velho Testamento havia um símbolo, que era a circuncisão, cortar a pele do propúcio. Isso era, digamos, o símbolo daquela aliança abraâmica, ok? Hoje, na nova aliança, na graça de Deus, também há um símbolo. E Deus aceita esse símbolo, que é o batismo nas águas. O batismo nas águas é o símbolo da nova aliança. Que nos mostra a nós que fomos sepultados com Cristo e ressuscitados com Ele. Morremos com Cristo e ressuscitamos juntamente com Ele. E ao sermos ressuscitados com Cristo, fomos libertos daquela prisão do pecado da nossa vida. O pecado não foi inteiramente removido do nosso coração.
Nós ainda temos o pecado a viver em nós. Infelizmente. É isso que nos puxa para fazer o mal. É isso que nos puxa para fazer aquilo que a gente não deve. Como o apóstolo Paulo dizia, miserável homem que sou, o que quero fazer não faço e o que não quero é isso que eu faço. Isso é a incapacidade do homem de resistir às paixões, a não ser pelo poder de Cristo. Só há uma maneira de resistir ao pecado que está sempre à nossa volta. Diz a Bíblia que de tão perto nos rodeia. Só há uma forma, é nós confiarmos e crermos na morte e na ressurreição de Cristo. E sabermos que também morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Ora, se eu morri com Cristo, eu morri para o pecado. O pecado já não tem domínio sobre mim. Porque a questão do pecado é como um casamento. A pessoa só consegue casar com outra se desfizer primeiro um casamento. Se estiver casada não pode casar com mais ninguém. Espiritualmente não pode. Tem que, ou por morte, ou por desquite, ou seja o que for, não pode casar com outra pessoa, a não ser que haja realmente um término do primeiro, daquele casamento, ou daquela lei que exercia sobre ele. Não pode. E assim nós estávamos casados, isto é, estávamos presos, escravizados pela lei, encerrados debaixo da lei, como a Bíblia diz. E Deus encerrou tudo debaixo do pecado, que foi descoberto por causa da lei. Onde não há lei não há pecado. Teve que existir a lei para existir o pecado. Mas onde não há pecado, onde não há lei não havia pecado também. Ok? Então nós tivemos que morrer para que pertencêssemos ao outro. Nós estávamos debaixo das garras do diabo. O diabo tinha direito sobre a nossa vida. E nós tivemos que morrer em Cristo, ressuscitar juntamente com Ele para ser libertos desta escravidão. Como a Bíblia diz, fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, libertos da potestade das trevas. Estávamos escravizados ao poder do diabo, mas hoje, porque morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele, já não pertencemos mais ao diabo, não pertencemos mais à escravidão, somos filhos de adoção em Cristo Jesus. Amém? Libertos para servir a Deus. E é a única forma de nós resistirmos ao pecado, não é na nossa força. O que era uma coisa que estes falsos mestres ensinavam também, que o corpo, por ser imperfeito e só o espírito é que era perfeito, tinha que ser mortificado, tinha que ser castigado, tinha que ser flagelado. É daí que nasceu, naquelas ordens dos monges, nos mosteiros, que eles automutilavam-se e flagelavam-se com chicotes e punham cintos com espinhos e, sei lá, aquilo era mesmo para, digamos, martirizar a carne, para tentar resistir às tentações da carne. Ora, ninguém pode resistir às tentações da carne fazendo mal à carne. Tem que ser resistir ao mal da carne ou às tentações da carne através do Espírito, através do poder de Deus, através da morte e da ressurreição de Cristo, que é o único poder que exerce poder em nós para nos livrar do pecado e daquilo que nos assedia, das tentações que estão à nossa volta todos os dias, todo o instante, estão sempre ali a ver se conseguem entrar. Não é brincadeira nenhuma. Portanto, no qual estáis circuncidados com circuncisão não feita por mão no despojo do corpo da carne, na circuncisão de Cristo, sepultados com Ele no batismo, também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Não há maior poder que este, irmão. O poder que ressuscitou Cristo dos mortos opera em si. Então, quando nós temos consciência disso e vamos a Deus na força deste poder, diz: Senhor, eu fui ressuscitado contigo. Ajuda-me a vencer esta situação assim, assim. E Deus ajuda. Deus ajuda. Olha, foi o que eu fiz depois da morte da minha mãe. Não foi fácil. Porque nós somos muito fortalhaças e com o problema dos outros a gente pode bem. Agora, quando nos toca a nós, a coisa pia mais fino. E eu fui a Deus. Eu não sou pessoa de chorar. Nunca fui assim muito de chorar. Não sou muito de choramingas. Não é? Não sou ali como o cebolinha do vosso pastor. Que é um choramingas. Mas eu não sou muito de chorar, não sou. Mas já me disseram uma vez: pá, isso é pior. Uma pessoa quando não chora é pior. Porquê? Porque sofre para dentro e às vezes a dor é tão profunda que a gente dá vontade de chorar, dá vontade de gritar. E é uma dor profunda. Mas, graças a Deus, que Cristo é mais que suficiente.
E na minha conversa, na minha devoção com Cristo, no meu tempo com Deus, Senhor, tens todo o poder, ressuscitaste os mortos, venceste a morte. Eu dou-te graças porque tu venceste a morte. Aquilo que faz confusão muita gente, que é a morte de um ente querido, a mim hoje já não faz. Já não faz mais. Porque Jesus venceu a morte. Já viu? Ele venceu a morte, graças a tu, porque venceste a morte. E por isso, eu vou vencer também qualquer sentimento que tenha a ver com a morte da minha mãe, por exemplo. Tu vais consolar o meu coração. Tu vais encher-me. E o meu coração, estando cheio de consolo, cheio da graça de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da misericórdia de Deus, não tem lugar para mais nada. Não tem lugar para depressão, não tem lugar para frustração, não tem lugar para tristeza, não tem lugar para desânimo. Não há lugar para isso. Agora é preciso que nós vamos à fonte certa, ter com o médico certo, ter com a pessoa certa, que é Cristo. Mais suficiente. Nele nós já estamos perfeitos. Nele nós já estamos circuncidados, mortos para o pecado, ressurretos com Cristo para a vida eterna. E para as coisas de Deus e para o Espírito de Deus. Amém? Hoje essas coisas já não podem fazer moça. Quando a tentação é grande e as tentações chovem, andam sempre à nossa volta, nós temos que fazer a mesma coisa, Senhor, pelo poder da ressurreição de Cristo. Eu te peço ajuda para vencer esta tentação que está sempre aqui a chatear-me a cabeça. Cada um é tentado segundo a sua concupiscência. Há homens que são tentados no dinheiro, outros são tentados na fama, outros são tentados no jogo, outros são tentados nas mulheres, outros são tentados em muita coisa. Há muita tentação, mas falta para aí tentações. Agora nós temos que reconhecer a nossa fraqueza e ir com aquele que pode transformar a nossa fraqueza em força. O apóstolo Paulo diz que ele aperfeiçoava, era nas fraquezas que ele se aperfeiçoava. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porquê? Porque é na fraqueza que você vai ter com Deus para lhe dar força para vencer. E aí o Senhor vai aperfeiçoá-lo. Aí o Senhor vai lhe dar força para você vencer. E vai dar mesmo. É que dá mesmo. Eu 2 dias depois disto acontecer, eu fiquei com o meu coração cheio novamente, consolado. Olha, até estava com vergonha de dizer às pessoas, já me passou. A pessoa até pode pensar, não amava a mãe que deve ser. Tão longe da verdade. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Está a entender? Nós precisamos de vencer estas nossas frustrações, estas nossas fraquezas, pelo poder de Deus, pelo poder da morte e da ressurreição de Cristo. Eu gasto muito tempo a falar e vou ter que terminar mesmo. Agora vou ler de seguida, que é para não estar a gastar muito tempo. Os irmãos perdoam-me e depois eu volto a falar um bocadinho mais em pormenor disto nas próximas lições. Versículo 13. E quando vós estavam mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ele nos deu vida, perdoou-nos os pecados, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-o na cruz. Qual era a cédula? Que cédula é esta? Em algumas Bíblias dizem o escrito de dívida. Que cédula é esta? Eu vou dizer que cédula é esta. Esta cédula não é uma lista dos pecados que o Senhor tem lá no céu, porque os anjos, cada vez que você falha, escrevem lá no telemóvel ou no computador, trrr, e escrevem lá uma lista de pecados. Não. Qual é a força, a maior força do diabo? Eu vou dizer qual é, porque aqui diz que o Senhor já triunfou e despojou principados e potestades. Qual era a força do diabo? Forte, fortíssima. Era uma das armas mais fortes e poderosas que o diabo tinha. Era a lei. Era com a lei que o diabo acusava as pessoas. E ainda é com a mesma lei que o diabo acusa. Só acusa aqueles que não conhecem a graça. Aqueles que não conhecem a graça são constantemente martirizados e massacrados pela condenação da lei. Porque ainda estão debaixo de maldição. Agora, quem está debaixo da graça, respira de alívio e diz, glória a Deus, estou livre. Eu já não estou mais debaixo da lei. A lei já não me pode condenar. Porquê? Porque ela foi cravada na cruz do Calvário. O escrito de dívida, a cédula que era contra nós, era o quê? Os mandamentos. Os mandamentos eram contra nós. Porquê? Porque os mandamentos é que descobriram que eu adulterava. Ora, eu pensava que era uma boa pessoa.
E quando conheci lá umas garotas, não é? Conhecia assim umas senhoras e umas jovens. É maravilha. Foi preciso vir a lei para me dizer que eu estava a adulterar. Que chatice, não é? Era contrária, era uma coisa contrária. Mas era verdadeira. Esse escrito de dívida foi cravado no cruz do Calvário. Glória a Deus! Já não está lá mais para me acusar. Então, quer dizer que posso continuar a adulterar? Não. Lá está. A lei levou-me a Cristo. E agora Cristo diz, agora não adulteras. Porquê? Porque Ele já me deu o poder para eu vencer. Os irmãos estão a entender? A graça e o cristianismo é diferente das outras religiões. Porquê? Porque as outras religiões você tem que praticar primeiro para atingir aquele fim. O cristianismo não. Deus deu-lhe tudo. E agora que lhe deu tudo é que lhe diz, agora portas-te bem e vais fazer isto tudo. Vais andar dignamente diante de ti, de mim. Primeiro Deus dá-nos tudo e depois exige-nos. Amém? Mas é muito melhor, é mais fácil. Porque se eu tivesse que fazer alguma coisa por mim, estava tramado, nunca conseguia. Agora que o Senhor me deu tudo, eu fico a olhar para aquilo que Deus me deu e disse, não, Deus não merece que eu peque contra Ele. Deus não merece que eu faça isto. Eu tenho que andar dignamente diante do Senhor. E se eu não conseguir por mim próprio, vou a Cristo, que é a fonte da riqueza, da sabedoria, da ciência, que é a fonte da vida eterna, que é a fonte do poder máximo, que é o cabeça dos anjos e principados, e vou a Ele e digo, Senhor, só na força do Teu poder, da Tua ressurreição, eu posso vencer. Eu preciso desse poder, ajuda-me. Temos a nossa vida facilitada, amém? Agora, isto é muito fácil de dizer. Agora, precisa de ser praticado. E é aqui que o apóstolo Paulo, no capítulo 1 e 2, fala da doutrina. No 3 e no 4, fala de praticar. É aqui que nós vamos entrar para praticar cada vez mais e sermos cristãos verdadeiros que não andam aqui só com doutrina, mas praticam na sua vida. Fazem as coisas na sua vida e olha-se para eles e vê-se que eles são homens e mulheres de Deus santas, que levam uma vida santa, exemplar. Amém? É muito importante. E vou orar e terminas por aqui. Depois eu volto a pegar no assunto, porque há aqui muita coisa para ler e para estudar. Ó Pai Santo, graças te damos, Pai. Muito obrigado, Pai, por tu facilitaste-nos a vida, Senhor. Agora é preciso que tu nos dês cada vez mais entendimento, para nós entendermos na nossa vida que, pelo facto de estarmos libertos, isso não nos dá carta branca para nós pecarmos e para andarmos numa libertinagem. Nós precisamos sim de perseverar nesta liberdade com que tu nos libertaste, Senhor. Senhor, dá-nos entendimento para nós podermos ser cristãos verdadeiros que andam dignamente a ti, diante de ti, agradando-te em tudo e frutificando em toda a boa obra, Senhor. Continua a iluminar o nosso espírito, a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente, para nós entendermos a Escritura, a tua vontade, a soberana vontade, e entendermos e conhecermos cada vez melhor e melhor a ti, Senhor. Oh, Pai, nós vamos ter uma vida eterna para estarmos juntos, para nós podermos compartilhar mais coisas e aprendermos ainda mais e conhecermos-te ainda melhor, Senhor. Obrigado. Nós que estamos aqui ansiamos por esta nossa reunião contigo, eterna, onde nós iremos estar para sempre contigo, onde nós iremos ser transformados pelo teu poder, Senhor. Quando tu te manifestares, Senhor, nós seremos manifestados contigo, Senhor. E então se verá a diferença. Então olharão para nós e verão realmente os filhos de Deus a manifestarem-se neste mundo. A criação geme aguardando esta manifestação. O nosso corpo geme também, Senhor, aguardando a nossa transformação. Mas nós sabemos que está garantida. É a vida eterna. É a nossa esperança que nos está reservada no céu para nós, Senhor. Que isso irá acontecer. Certamente, tu nos enviaste o Espírito Santo e nos selaste e penhoraste, Senhor, para garantir que esta salvação não vai fugir, não vai ser roubada, não vai ser perdida, mas vai ser concretizada, Senhor, no dia em que o Senhor nos vier buscar, no dia em que tu voltares, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Obrigado pelo entendimento, pela sabedoria, pelo conhecimento, pela ciência que tu nos tens mostrado e faz-nos cada vez mais firmes nesta doutrina e na tua palavra e na tua vontade, em nome de Jesus. Que nenhum de nós se desvie, mas todos cresçam
sejam arraigados e fundados em amor e edificados, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, Pai. É a minha palavra, é obrigado, obrigado, Pai, obrigado. Não tenho outra palavra que expresse tanta coisa que tu já nos deste, que é obrigado. Gratos nós estamos por tudo que tens feito e que vais continuar a fazer por nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus.